A gente está vendo aqui o novo motor 1.0 TCE da Renault, um motor que foi lançado recentemente em 2019, junto com o seu irmão 1.3 TCE. Seu irmão já chegou aqui no Brasil e está equipando o novo Captur, mas o 1.0 ainda não veio, mas vai vir. A Renault não vai mais fabricar o novo Sandero e Logan aqui no país, no lugar ela vai fazer um SUV compacto, e é muito provável que o motor desse novo SUV compacto será esse 1.0 TCE. Ele tem 100 cavalos rodando só na gasolina, pouco mais de 16 kg de torque, mas aqui no nosso país essa potência e torque aumenta devido ao nosso combustível, né? Nossa gasolina tem bastante álcool adicionada e fora que esses motores se tornam flex aqui, né? Então eles podem rodar só com etanol hidratado, então eles vão ter mais potência e torque aqui no nosso país. Então eles são motores da família TCE, então são 3 cilindros, todo em alumínio, bloco, sobrecárter, cabeçote, tudo em alumínio. Eles são multiválvulos, né? São 4 válvulas por cilindro, então eles são 12 válvulas, bobinas individuais, velas ao centro da câmara de combustão. São motores bem compactos, né? Bem leves hoje em dia. Esses motores 3 cilindros eles são muito pequenos, então além de ter um custo menor na sua produção, eles deixam um carro mais eficiente por agregar menos peso, né, no veículo. Então é a era do downsize que está chegando aqui no Brasil em todas as montadoras, e na Renault não vai ser diferente. Então a gente vai ver aqui algumas características desse novo motor da marca. Então a gente está vendo aqui as partes do motor, está sendo desmontado, então a gente já vê de cara que ele não usa correia dentada, o trem de engrenagens dele é tocado por corrente. Ele usa duplo comando no cabeçote, só que onde só o de admissão tem variador de fase. O de escapamento não tem. Isso é até uma economia, né? Um corte de custo aqui, já que esses motores são feitos para carros de entrada da marca, né? Então não faz sentido aqui ter bastante tecnologia. Então a gente vê que o variador é só na admissão. Então aqui a gente consegue ver o virabrequim dele, é um virabrequim de aço forjado. Por ser um motor 3 cilindros, é um virabrequim desbalanceado naturalmente. Então a gente vê que os contrapesos eles não são homogêneos. O do cilindro 1 e do cilindro 3 são iguais, né? E até mesmo balanceados. Mas aí a gente tem o cilindro do centro que é totalmente desbalanceado, né? E até os seus contrapesos eles são um pouco menores. Mas existem em todos eles, né? A gente consegue ver as bielas, né? São bielas bem longas. Esses motores eles têm um curso grande. Esses motores, se eu não me engano, são 72 por 81 de curso, milímetros. Então é aquele tipo de motor mais cursado. Então a gente está vendo como que as bielas e os pistões são. A gente está vendo que os comandos de válvulas são ocos, mesmo usando o sistema mais convencional. Esse motor usa aquele sistema que o comando rola em cima do tucho hidráulico. Só que como a Renault está usando material de baixo atrito aqui no tucho hidráulico, ele está até pintado de preto para mostrar isso, ela consegue usar comandos ocos e até mesmo diminuir o desgaste do comando com o tucho, né, por fricção. Então esse material de menor atrito ajuda bastante nesse ponto, tornando possível usar hoje em dia um sistema mais antigo como que é esse aqui. Só que ele tem a vantagem de ser mais barato na sua produção, por usar menos peças que um sistema roletado com balancins, por exemplo, e também mais barato na hora da manutenção, né, para um possível dono, fora um possível alívio de peso também, né, fica mais leve o motor com esse sistema. Então tem o lado bom e o lado ruim do sistema, né? O lado ruim é que rouba mais potência do motor para ser acionado. O sistema com balancins roletados rouba menos potência, mas tem mais peças, é mais caro, mais pesado e de maior custo de reparação. Aqui a gente está vendo que os pistões eles tiveram uma redução da sua massa, né? Por que isso? Quanto menor atrito entre o pistão e a camisa, né, e os anéis principalmente, e o brunimento das camisas, mais eficiente é o motor, mais potência e torque você consegue extrair desse motor. Então aquela saia do pistão, aquela lateral e a região dos anéis, ali onde tem contato com a camisa, foi reduzido. E aqui ele fala que teve uma redução de 7% dessa massa, né, do pistão
é uma peça móvel, né, que influi diretamente na potência e no torque do motor. Ele está mostrando também a câmara de combustão ali, a explosão, né? Também teve uma melhora na construção da câmara de combustão, para ela não esquentar muito, né, já que é um motor turbo, então ela tem que ter uma refrigeração muito boa, então ela foi otimizada para ter esse desempenho satisfatório deste motor. Aqui a gente está vendo como que é a exaustão desses novos motores. Ele tem uma exaustão longa, né? O tempo, a fase do comando de escapamento é longa, né? Ela fica bastante tempo aberta para expelir os gases de escapamento. Para que isso? Para melhorar a eficiência do turbo, principalmente em baixas rotações, quando ele tem aquele atraso em encher. Então a Renault calibrou esse motor para ter essa fase bem longa de exaustão. Então a gente está vendo aqui como que funciona. Na admissão ela também usou aquele tipo de admissão estratificada, mesmo esse motor não sendo de injeção direta. Mesmo ele sendo de injeção indireta, ela adotou a admissão estratificada. Por que isso? Porque o ar ele é acelerado ao entrar na câmara de combustão e ele entra turbilhonando. Com isso tem uma combustão mais rápida e mais eficiente do combustível, do ar combustível. Aqui a gente consegue ver as correntes, ela tem um material de teflon depositado nos dentes para diminuir atrito, fricção e até mesmo aumentar a sua vida útil. A corrente desses motores é long life, né, durante toda a vida do motor. Por ter esse depósito de grafite, elas ficam muito duráveis, então elas não precisam ser substituídas. E elas são dessa forma, cheias de dentes, para diminuir ruído, já que as correntes elas têm uma desvantagem em relação às correias dentadas, que é o ruído. Então a engenharia adotou esse tipo de corrente para tentar diminuir ruído. Os pistões, ele também tem aquele depósito de grafite na saia dele, né? Para diminuir atrito também, deixar o motor mais eficiente. Aquele atrito do pistão com o brunimento da camisa deixa o motor menos eficiente, rouba mais potência e torque do motor. Então com esse depósito de grafite atenua esse tipo de problema. A bomba de óleo é uma bomba de óleo de pressão variável. E aqui a gente está vendo como que varia. Tem um motor elétrico que empurra uma peça. Essa bomba de óleo ela está dentro de uma peça excêntrica. Então essa peça elétrica empurra essa outra peça excêntrica que varia a pressão da bomba, né? Ali está diminuindo a pressão e quando ela não funciona a pressão fica máxima. Então se essa peça algum dia vier a dar defeito, quebrar, não vai acontecer nada porque a bomba de óleo vai trabalhar com pressão máxima. Por que esses motores são dessa forma hoje em dia? Porque quando eles estão em marcha lenta ou em baixas rotações, a bomba de óleo rouba muita potência porque ela está trabalhando na pressão máxima, ou próximo da pressão máxima, na sua capacidade máxima. Então a engenharia adotou esse sistema para diminuir a pressão e roubar menos potência e torque do motor, pesar menos o motor, principalmente em marcha lenta. Repare que esse motor ele tem a camisa deslocada em relação ao virabrequim, em 8 mm para a lateral. Por que isso? Porque ela não é alinhada com o virabrequim, para diminuir força lateral do pistão contra a camisa, para melhorar o seu balanceamento secundário. Já que esse motor ele é cursado, o seu balanceamento secundário não é muito bom. Então uma solução que a engenharia da Renault teve foi deslocar a camisa em relação ao virabrequim em 8 mm para melhorar a vibração desse motor, deixando ele mais balanceado. Aqui a gente está vendo que a admissão e a exaustão elas se cruzam, né? As aberturas das válvulas de admissão e de exaustão, em algum momento elas estão junto, abertas. Então um pouco da admissão entra pelo duto de escapamento. Por que isso? Para melhorar a turbina, né? O enchimento do turbo. Enquanto a válvula de escapamento fecha, gera uma contrapressão no escapamento, né? Tem um refluxo de gases pelo duto de escapamento. E dessa forma, né, não acontece isso, né? Melhorando o tempo de resposta do motor. Já que por um pequeno intervalo de tempo as duas válvulas estão abertas e o gás de admissão, né, o ar, misturado com um pouco de combustível, acaba empurrando para dentro do duto de escapamento. Não só melhora a resposta do turbo, né, do motor, mas como melhora também os níveis de emissões do motor, já que tem bastante oxigênio no ar admitido. Então aqui a gente está vendo o sistema de arrefecimento do motor. Ele é aquele arrefecimento
duplo, né, cabeçote bloco. Ele é um motor com bloco open deck, já que é um bloco de alumínio. Os blocos de alumínio normalmente são open deck, para melhorar realmente a troca térmica, né, com a água, né, com o líquido de arrefecimento do motor. Então ele é um open deck com esse sistema dividido, né, bloco, cabeçote. Aqui a gente está vendo a parte do cabeçote, que está em azul ali, é o líquido de arrefecimento circulando o cabeçote, né, os dutos de água do cabeçote. Então a gente vê que ele tem aquele coletor de escapamento embutido no cabeçote, circundado pelo líquido de arrefecimento do motor. Está lá do outro lado. Aqui a gente consegue ver melhor, né, os dutos embutidos no cabeçote, os dutos de escape. E aí o turbo já é parafusado diretamente no cabeçote, então não tem coletor de escapamento esses motores, né? O coletor é integrado ao cabeçote e refrigerado pelo sistema de arrefecimento. Então a gente vê que esse turbo ele é daquele tipo twin scroll, né? Dois dutos de escapamento, não tem contato com os outros dois, né? Já que esse motor ele é multiválvulas, né? Ele tem seis válvulas de escapamento, então 3 válvulas vão alimentar um duto do turbo e 3 válvulas vão alimentar outro duto do turbo. E aí dentro do turbo eles se juntam no rotor da turbina, fazendo ela girar. Com isso ganha mais rendimento em baixas rotações, o motor ele fica mais esperto em baixas rotações. Porque um problema desses motores turbo é o atraso do turbo encher, né? O lag. Então eles tentam diminuir esse lag ao máximo usando turbinas bem pequenas e com esses recursos de misturar, né, os dutos de escapamento dentro da própria carcaça quente do turbo, para não dar muita contrapressão e assim conseguir um melhor rendimento em baixas rotações, por exemplo. Esse turbo usa uma válvula Westgate, só que ela é gerenciada pelo computador do motor, né? Tem um motor de passo elétrico gerenciado pelo computador do motor. A gente está vendo ali como que ele funciona, então não é de geometria variável. Como eu falei, esse motor aqui é de baixo custo, então ele não vai ter muita tecnologia embarcada nele. Então a gente vê que é uma simples válvula Westgate, só que ela é gerenciada pelo computador e isso deixa a pressão de trabalho do turbo bem precisa em todas as faixas de rotação do motor. Então a gente vê também que o turbo ele é refrigerado pelo líquido de arrefecimento do motor, mas ele não tem aquele sistema paralelo que refrigera a turbina, ele não tem aquele intercooler de ar-água, ele usa um intercooler convencional, ar-ar lá na frente do carro, aquele radiador convencional. Então, de novo, indo para a linha de baixo custo, né? Isso economiza bastante peças que tem naquele sistema de water cooler, aqui não tem. Aqui a gente vê que depois do turbo já entra no catalisador, fica todo nessa lateral do motor. As duas válvulas sonda-lâmbidas, né? Desculpa, as duas sonda-lâmbidas, a antes e a depois do catalisador. Fica tudo compactado ali naquela lateral do motor. Aqui a gente está vendo a correia de acessórios, é uma correia de acessórios que não usa tensionador. Então ali a gente está vendo que ela só toca a bomba de água, alternador e compressor do ar-condicionado e não tem tensionador. Com isso consegue-se menor fricção, né? Menor atrito e menor perda, né? O motor pesa menos para o motor e assim ele fica mais eficiente. Aqui a gente está vendo que ele pode vir com uma transmissão manual de 5 marchas, pelo menos lá na Europa é assim, ou uma CVT automática. Aqui no Brasil eu acho bem provável que também vai ter essas duas opções de transmissão. A gente consegue ver que lá em cima ele usa uma tampa de válvulas que fecha o motor por cima de plástico. É aquele tipo de tampa que contém o respiro do motor embutido na tampa, aquele tipo de labirinto. E aí tem dutos dentro do motor onde escorre esse óleo separado pelo respiro da tampa, dutos dedicados, né? Então os motores turbo hoje em dia eles têm uma preocupação com essa ventilação excessiva que existe no motor. Então essas tampas elas separam e escorrem o óleo separado para esses dutos dedicados que retornam lá para o cárter. O cárter desse motor é uma chapa de aço, mas pode ser de plástico também.
O coletor de admissão também é de plástico. Ele usa sistema de injeção de combustível indireto, voltando naquela linha do motor de baixo custo, né? Não é injeção direta, é indireto, um coletor de plástico. Então, se ele chegar aqui no Brasil, ele vai ser muito parecido com o motor do Onix, né? Do Chevrolet Onix 1.0 turbo. Porque hoje no Brasil ele é o único turbo que funciona com injeção indireta. Então esse Renault vai vir também fazer parceria com ele, né? Como motores de baixo custo. Então é só isso que eu tinha para falar, pessoal. Até o próximo vídeo.